Olá, meus amigos, a paz do Senhor Jesus Cristo e que você esteja bem. Esse é o meu desejo para você neste momento. Bom, dando continuidade a um assunto que a gente estava tratando no último vídeo, eh, falando um pouco sobre teologia. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Erickson. Desde já peço que você compartilhe esse vídeo, eh, deixe o seu like, se inscreva no canal e ajude esse canal a crescer. Eu quero trazer aqui algumas coisas de proveito para a sua vida cristã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, o nosso assunto de hoje é a continuação do vídeo que nós trouxemos na última vez. Ah, o que eu quero passar para os irmãos é que a teologia, ela não é algo estritamente só para pastores e pregadores. A teologia, ela é para todos. Esse é o lema dos nossos estudos, esse é o meu lema para você nesta hora. Que você entenda que a teologia não é só para pregadores, não é só para professores de escola dominical ou professores da Bíblia, professores de célula. A teologia é para todos. O que é teologia? Só relembrando, teologia é o estudo sobre Deus, a sua relação e a sua relação com o mundo. Na teologia você não vai entender a Deus, mas você vai entender aquilo que Deus quer para a sua vida. Você tem que ter em mente que Deus ele é muito grande. Os pensamentos de Deus são maiores que os nossos. Nós não temos condições nem de arranhar uma mínima parte daquilo que Deus é. Então, o que a teologia estuda é aquilo que Deus revelou para nós através da sua palavra. E nós estamos falando hoje aqui de teologia bíblica. E hoje a gente vai conversar de como a teologia pode ajudar a você a crescer e ter entendimento e usar esse entendimento no seu dia a dia, para que você possa crescer na graça, para que você possa crescer no entendimento. Então, isso é o que eu quero trazer para você nesse vídeo. A teologia, você tem que entender que ela não é algo tão distante. A gente vive teologia, principalmente nós que vamos à igreja, que vamos a culto de ensino da palavra de Deus, nós vivemos a teologia, e a teologia ela influencia, a teologia que nós estudamos influencia na nossa vida. Você quer ver uma coisa? Quero deixar uns textos bíblicos aqui para você, quando tiver um tempo, pegar, abrir a Bíblia, ler, marcar na sua Bíblia. Isso é muito importante. Eu sempre falo para as pessoas: olha, anda sempre com a caneta, com papel, porque Deus pode te entregar algo e nossa mente é falha. A minha, pelo menos, é muito falha. Eu esqueço rápido de muitas coisas, então eu tenho que anotar para não esquecer. Então eu gostaria de deixar para você aqui alguns textos bíblicos da palavra de Deus, para que você entenda como a teologia ela é importante e ela está ligada ao nosso dia a dia. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16 e 17 está escrito assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para instrução na justiça, para que o homem de Deus ou a mulher de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. A teologia nos capacita a viver de forma a agradar a Deus, de forma correta, em toda boa obra. E você não faz só a boa obra pregando, você não faz só a boa obra estando na igreja. Aonde você estiver, você está pregando, você está ensinando com a sua vida. E a teologia te dá ferramentas para que você tenha uma vida cristã, ética e próspera, para que você possa conduzir os seus negócios dentro da palavra de Deus. O segundo versículo está em Oséias capítulo 4, versículo 6, que diz assim: o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Essa destruição
quando Oséias estava falando de destruição física mesmo, não só espiritual. Mas nos dias atuais, nós vemos que as igrejas, e principalmente aqui no Brasil, o crescimento de igrejas, ou o crescimento de doutrinas em igrejas, que quando você confronta com a Bíblia, aquelas doutrinas não fazem nenhum sentido, não é? Você sabe, eu não vou citar aqui, mais para frente a gente pode abordar esses assuntos. Existem muitas doutrinas e muitas igrejas que fazem movimentos que, quando são confrontados com a Bíblia, não fazem sentido nenhum. E o mais interessante é o seguinte: muitas pessoas aderem a esses movimentos, ficam escravos desses movimentos e acham que, se deixar de fazer aquilo que foi ensinado daquela forma, ele vai ser prejudicado, Deus não vai abençoar, Deus não vai prosperar a pessoa. É um entendimento errôneo. A Bíblia vem para nos libertar, e a Bíblia vem, e o estudo da teologia vem para nos ajudar a ser livres. Não é bíblico doutrinas e costumes que nos deixam escravizados. Não é bíblico doutrinas e costumes que nos deixam escravizados, nem a pastores, nem a igreja, nem a coisa alguma. Então, a teologia, quando você estuda ela de maneira correta, de maneira bíblica, de maneira honesta, você vai ver que muitas coisas que estão sendo ensinadas nas igrejas evangélicas hoje no Brasil, ela só vem para escravizar o povo. E aí, por falta de conhecimento, por falta de você abrir a Bíblia para ler, por falta de você ter um pouco de intimidade com o que chamamos de teologia, você passa a ser escravo de muitas coisas que se fazem por aí, certo? Prosseguindo, nós temos 2 Pedro capítulo 3, versículo 18, que diz o seguinte: cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você tem que entender que a nossa vida tem que ser equilibrada. Há muitas pessoas que são muito emotivas e tudo que elas fazem é regrado ou gerenciado pela sua emoção. E há muitas pessoas que são muito frias, que são calculistas, e tudo que elas vão fazer tem que ser dentro de um cálculo perfeito. A Bíblia, ela nos ensina a ser equilibrado. Nós vamos crescer na graça e vamos crescer no conhecimento. Quanto mais conhecimento você tem, mais graça você alcança. Quanto mais graça você tem, mais vontade, mais desejo de conhecer a Cristo, certo? Graça e equilíbrio. A teologia nos traz a graça e equilíbrio. O último versículo que eu gostaria de ler para você, para a gente não se alongar, porque ainda tenho mais alguma coisa para falar, está em João capítulo 17, versículo 3. E a vida eterna é esta, que te conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. Conhecer o propósito de Deus é o ponto central da teologia. A teologia, ela trata de conhecimento a respeito do propósito de Deus. E conhecer o propósito de Deus é o tema central da teologia. E é isso que transforma a vida das pessoas. É isso que faz você crescer. Para finalizar o nosso vídeo, eu gostaria de passar para você, como eu passei da última vez, mais duas matérias que a teologia, que nós estudamos em teologia. A primeira matéria de hoje que eu queria passar para você é a matéria chamada Teologia Sistemática. O que seria isso? Teologia sistemática é a organização de todos os assuntos e temas bíblicos de forma que você estude ela de maneira sequencial,
tá? Você pode começar por um tema ou por outro, mas todas as vezes que você for estudar teologia sistemática, você vai estudar a respeito do próprio Deus, que é uma teologia chamada teontologia, que é falando da natureza de Deus, onde você vai estudar os atributos de Deus, os atributos que são comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Vou dar só um exemplo para você. Um atributo comunicável de Deus é o amor. Por quê? Porque você também pode amar, você também consegue amar. Agora, um dos atributos, só para a gente ficar em um exemplo, um dos atributos incomunicáveis de Deus é a sua onisciência. Ou seja, Deus tem o conhecimento de tudo, tá bom? E aí entra onipresença, onipotência, e isso você já ouviu falar. Esses são atributos incomunicáveis, que Deus não divide com ninguém. Só a pessoa de Deus tem o poder, todo conhecimento e pode estar em todo lugar, certo? Dentro da teologia sistemática, a gente vai estudar a cristologia, que foi uma matéria que eu falei no vídeo passado. Cristologia é estudando a respeito da vida do Cristo, Jesus como o Cristo, como o escolhido, como aquele que veio ou que estava já posto a ele trazer para nós a salvação. Vamos estudar na matéria cristologia a obra da cruz, a obra da salvação, a obra da ressurreição. Vocês lembram que eu disse para vocês que se Jesus tivesse vindo à Terra, tivesse morrido e não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria em vão. A nossa fé está baseada justamente em ele ter descido à Terra de maneira virginal, ter trabalhado e ter feito a sua obra de maneira espetacular, morrido em morte de cruz, que foi uma morte vergonhosa, onde ele transforma a cruz em um símbolo de salvação. E se ele tivesse parado por aí, a nossa fé seria em vão. A nossa fé está fortalecida e a nossa fé é uma fé firme. A nossa fé, a nossa esperança é uma esperança firme, porque ele passou por tudo isso, morreu, mas ressuscitou. A obra da ressurreição é a obra mais importante do Senhor Jesus Cristo. Dentro da teologia sistemática, nós vamos estudar uma outra matéria chamada pneumatologia. Pneumatologia é a matéria que estuda o Espírito Santo. Pneuma quer dizer ar, sopro, vento. Teologia ou logia quer dizer estudo. Pneumatologia é estudo do Espírito Santo. Nós vamos estudar soteriologia. Soteriologia é o estudo da salvação. Aí nós vamos estudar o que a obra de Cristo trouxe para nós na salvação. E essa salvação, o que ela é, como ela se consuma, o que ela de fato traz para a nossa vida. Vamos estudar uma das matérias chamada eclesiologia. E isso eu estou falando só em teologia sistemática, para você ver o quanto de riqueza tem a teologia bíblica. A eclesiologia é a matéria que estuda a igreja, tá? O início da igreja, a formação da igreja, as nuances que a igreja adquiriu no decorrer do tempo até os dias de hoje, tá bom? Começando ali em Atos capítulo 2 e vindo até os dias de hoje. Nós vamos estudar uma matéria que é muito, mas muito complicada falar, tem muita história a respeito disso. Como dizem lá na minha cidade, é pano para manga. Nós vamos estudar dentro da teologia sistemática, que isso nós estamos falando só de uma matéria, ainda tem mais uma para falar, a escatologia, o estudo das últimas coisas. E a escatologia é uma matéria muito, muito complexa, muito grande, mas que todo cristão tem que ter um pouco de conhecimento, todo cristão tem que ter um pouco
tem que ter um pouco de entendimento dessa matéria para não ser enredado em algumas coisas que aconteceram por aí. Só para você ter uma ideia, eu ouvi alguns pastores, isso no nosso meio pentecostal, infelizmente isso acontece, pastores dizendo que a máscara que nós estávamos usando aí na época da pandemia e que ninguém podia comprar, entrar, sair, viajar sem estar usando máscara, né? Aquilo seria a marca da besta. Um ledo engano. A marca da besta tem um outro significado. E isso aí fica para um outro assunto. A gente pode falar disso se os irmãos quiserem, tá certo? Para encerrar essa parte, nós temos a teologia prática. Essa teologia é o estudo de como aplicar o que a gente aprende na Bíblia à nossa vida. O estudo de pegar os princípios da Bíblia e trazer para a nossa vida, né? Praticar o Evangelho é muito complicado. Praticar o Evangelho é muito difícil. Por quê? Porque o Evangelho se trata de renúncia. Os ensinamentos de Jesus tratam-se de renúncia. Todas as vezes que Jesus vai ensinar alguma coisa para a gente, ele mais ensina a gente a perder do que a ganhar. Se você pegar todos os ensinos, como o Sermão do Monte, ele vai dizer: bem-aventurado que chora. Bem-aventurado quando vocês forem, quando falarem mal de você. É complicado. Então, a teologia prática nos ensina como trazer essas realidades ou como trazer esses ensinamentos bíblicos para a nossa vida. Também nos ensina a colocar os ensinamentos bíblicos no nosso dia a dia, nos ensinam a colocar os nossos ensinamentos no culto. Talvez você não saiba, mas existe um culto chamado culto bíblico. Paulo nos ensina que o culto tem que ter salmos, o culto tem que ter palavra, o culto tem que ter oração, o culto tem que ter louvor. Há cultos por aí que você só vê louvor. Há cultos por aí que você só vê palavra. Há cultos por aí que você... Esse é muito raro de você ter só um culto de oração, né? O culto é uma junção de todas essas coisas, tá bom? Então, na teologia prática, a gente aprende como colocar a Bíblia e o que a gente aprende com a Bíblia durante o culto. Também aprendemos na teologia prática sobre discipulado. A Bíblia diz, Jesus dizendo em Marcos: ide por todo mundo fazei discípulos, pregai o evangelho e fazer discípulos. As nossas igrejas têm pecado nisso. E mais, os nossos líderes têm pecado nisso. E eu, como pastor, tenho falhado nessa parte, que é fazer discípulo. Fazer discípulo é ter pessoas que queiram, ou abrir espaço para pessoas que queiram aprender conosco, que queiram aprender da nossa experiência. Nós não temos tanta experiência assim, nós não temos tanta vivência assim na obra de Deus, apesar do tempo de ministério, mas graças a Deus estamos aqui porque pessoas como eu, falo por mim mesmo, como pastor Eliseu Crisóstomo, pastor Paulo Silva do Nascimento, pastor Nilton Luiz, que é o meu pastor da igreja Chiquiná, pastor Carlos Mann, pastores lá do Nordeste, que eu me lembro, era um pastor chamado pastor Nanô. Esses pastores, ele abriam espaço para que outras pessoas chegassem perto deles, para aprender com eles, assim como os discípulos faziam com Jesus. E hoje em dia o que vemos é muitas vezes os pastores querem discipular as pessoas, mas discipular de longe, discipular sem ter proximidade. E quando nós lemos a história dos discípulos e de Jesus, os discípulos estavam sempre juntos, sempre perto, sempre tendo acesso a Jesus. E a Bíblia nos manda ser dessa forma. Ir por todo mundo, pregar o evangelho e fazer discípulo. A teologia prática nos ensina o discipulado. E por último, a teologia prática nos ensina a ética cristã. Como agir na sociedade. Como agir como um verdadeiro cristão. E ela ensina a viver a prática do evangelho
e viver o evangelho com autenticidade. E viver a ética cristã é tomar as decisões corretas, tanto no trabalho, quanto na família, quanto na sociedade. É fácil ser cristão na frente dos outros. É fácil ser cristão quando não tem ninguém, quando tem pessoas te olhando. Porque você toma atitudes corretas, porque você pode ser, primeiro, reprovado. E muitas vezes, tomando a atitude correta, você vai ser aplaudido. Mas a pergunta é da teologia prática. Quando ninguém te vê, quando ninguém está te olhando, é fácil tomar a atitude correta? Vamos tentar melhorar isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? E para finalizar, eu gostaria que você entendesse que a teologia não é simplesmente para pastores, pregadores, para acadêmicos, para pessoas que têm faculdade. A teologia é para todos. E se você deseja crescer no entendimento da graça de Deus, mergulhe na palavra de Deus. Tenha contato com a palavra de Deus. Busque a palavra de Deus. Pastor, não tenho tempo para ler a palavra de Deus. Eu acho muito complicado, porque se você está tendo tempo para parar durante mais de 20 minutos para me ouvir, você também tinha tempo para poder abrir a Bíblia, para poder ler alguma coisa da palavra de Deus. Mas que bom que você ficou comigo esse tempo, porque eu estou aqui te incentivando. Eu já li a Bíblia com você, você já ouviu alguns trechos da Bíblia, e eu creio que depois desse vídeo você vai procurar se inteirar mais um pouco daquilo que Deus tem para a sua vida. E eu faço um convite para você. Dê uma chance para a teologia. Dê uma chance para a teologia entrar na sua vida. Porque a teologia não é só para pastor, a teologia não é só para pregador, a teologia não é só para acadêmicos. A teologia é para todos. Que Deus te abençoe. Eu te espero no próximo vídeo. Não deixa de curtir o vídeo. Não deixa de divulgar. Divulga o meu canal para que a gente cresça. E que Deus abençoe a sua vida. Em nome do Senhor Jesus.